Fala pessoal, vamos começar aqui um bate-papo com o nosso querido Maicon Cabral, candidato, né? Não é mais pré-candidato, né? Agora é candidato a vereador aqui de Ourinhos. Ourinhos em Foco, né? Vamos chamar esse papo nosso. Estamos aqui também com a Ju Amato. Pode ser Ju, né? Pode No seu Instagram tá... Juliana, mas pode me chamar de Ju. Eu fiz minhas pesquisas. Primeiro eu queria agradecer pelo convite de poder estar participando aqui eu sendo de Santa Cruz, para mim, fiquei muito feliz de ter sido convidado de participar com vocês. E hoje nós vamos bater um papo para conhecer um pouco mais sobre a história do Maicon, sobre o que ele vai propor nessa candidatura. O Maicon que já é empresário, que já atuou no ramo político aí de certa maneira. E a Ju também, que é empresária e empreendedora, e o tema vai ser basicamente isso. Nós vamos falar bastante sobre empreendedorismo para jovens, para quem já é empresário. E vamos começar. Gostaria que o Maicon se apresentasse. Para quem não conhece, para quem já conhece, nunca é demais reforçar, né? Não é, Camarão. Então, primeiramente é um prazer a gente estar podendo falar aqui, bater esse papo com vocês. Eu sou Maicon Cabral, tenho 34 anos. Esses dias fui me apresentar numa reunião e ainda a Ju estava junto, minha esposa. Falei, 34 ou 35, né? Que a gente vai passando os anos e vai ficando cada vez mais rápido a idade crescendo, né? Sim. Sou casado com a Juliana, tenho o Tomás e a Lana, nossos filhos. Sou formado em sistema de informação, tenho uma especialização em marketing. Estive à frente da área comercial da web desde quando a gente tinha meia dúzia de vendedor até quando a gente chegou em torno de 150 pessoas vendendo plano de internet. Então, fiz parte de toda essa expansão até que em um momento eu quis empreender por conta própria, pois eu tive a oportunidade de ser sócio lá na empresa. E aí criei a Junto. A Junto é uma empresa que presta serviços para outros provedores, então nós fazemos venda porta a porta, consultoria e uma série de outras coisas aí voltado à área de ISP, né, de provedor de internet. Tenho também uma startup que se chama Teia, ela é focada em segurança e tem aí alguns produtos para a área pública, para a área de governo. E auxilia a minha esposa, que também é empreendedora, na Biju, que é um projeto que a gente tinha um sonho dela ali, que eu fiz parte, mas que ela toca à frente, que a Biju é uma loja infantil e isso é um pouco da vida nossa de empreendedor. Além disso, sou presidente do Asilo, lá de Timburi, que é a minha cidade natal. Então, tenho uns 3 anos que estou à frente lá do lar, cuidando dos 26 idosos que a gente tem lá na casa. Empreendedorismo tá na veia, então, né? Tá na veia. E vai espalhando para a família. Vai sim, e vai multiplicando, né? Esse gosto que no final mudou a vida nossa, né? Mudou a vida nossa e a gente consegue impactar muitas vidas com isso. Legal. Eu acho que é o mais interessante. E Ju, qual é a sua história? A minha história é um pouco engraçada, né? Engraçada por motivos de coincidência. Eu não sou de Ourinhos, sou de São Paulo. E aí trabalhava lá, morava lá e tudo mais. Conheci meu marido, que é daqui de Ourinhos, nós nos casamos e eu vim para cá. Quando eu vim para cá, a gente tinha uma indústria lá em São Paulo. E aí não conseguia fazer nada a longa distância. Vim para cá, quando eu casei com meu marido, ele tinha uma indústria, né? De calças jeans aqui. E aí foi quando eu falei, poxa, o que eu vou fazer aqui, né? Porque lá eu trabalhava com vitrines e loja, já tinha também essa veia. E aí quando eu vim pra cá, meu sogro falou assim, olha, Juliana, eu tenho um estoque muito grande de peças, você não quer abrir uma ponta de estoque? E aí foi quando eu comecei a minha jornada empreendedora aqui em Ourinhos. A gente fez a primeira loja em 2016, mais ou menos. E aí foi aí que a gente começou, né? E aí até teve muitas histórias ao longo, porque teve pandemia no meio, então foi uma jornada bem de picos e quedas, altos e baixos. E até hoje, né, é uma longa história aí, então estou encurtando bem. Comecei com estilo de loja, finalizei um ciclo, e aí a gente começou um novo ciclo. Quando eu comecei um novo ciclo,
Veio pandemia, né? Que eu te falei que foi bem... Conturbado, né? Foi uma turbulência, foi bem um desafio. Do varejo. Mas enfim, continua aí no varejo. No ramo até da hoje. moda. No ramo da moda até hoje. Claro que mudando um pouco os focos, mas estamos aí. Se adaptando, né? Se adaptando. O empreendedor tem muito. Então, é isso que eu ia comentar. É bem a cara do empreendedor. Não dá certo uma coisa, vamos lá, faz outra. E a hora que me falaram do tema que que nós vamos abordar aqui hoje, falei, puta, tem tudo a ver, é um tema muito legal que tá super em alta. Demais. Mas, e você, por ter essa veia empreendedora, eu vou começar com uma pergunta. Sim. Por que você decidiu entrar para política? Porque, querendo ou não, você é um empresário, bem-sucedido e tal, trabalha com a parte social e tudo mais, mas por que eu vou entrar para política? Ô Camarão, a gente olha a política hoje e nós vamos conversar a respeito, cada vez mais até a eleição, né? Eu acredito que tem se falado mais de política, mas tem as pessoas com mente produtiva, que querem e fazem a diferença na sociedade como um todo, tem muito preconceito ou dificuldade, às vezes, falta até mesmo uma questão de vontade de participar disso, porque realmente é um sistema complicadíssimo, né? Um meio que chega a dar nojo às vezes na gente. Sim, exato. A gente percebe que é travado, né? É travado para o empreendedor, é burocrático, né? Para a pessoa que tem valores, que tem uma vida íntegra, é um meio que existe muito conchavo, muito acordo, que chega a dar nojo na gente. E aí fala, Michael, mas por que você quer participar disso? Então, na verdade, eu quero estar entrando para esse meio, porque a gente não muda nada de fora para dentro, né? Eu não consigo fazer a diferença estando de fora, e fica muito fácil para mim criticar. Exato. De fora, falando, sem querer fazer algo novo, sem estar me colocando à disposição. Então, eu penso que se a gente tivesse bem representado, com políticos de carreira aí fazendo bem o que deveria estar fazendo, eu não precisava disso, né? E muito menos quero viver disso. Agora, sinto falta em muitos amigos que inclusive são empreendedores, pessoas que acabam usando pouco do serviço público, mas que sentem falta de políticas públicas para eles, mas também para as pessoas que estão no convívio deles ali, que são as pessoas que a gente quer que tenham uma vida boa também, que tenham uma cidade boa, um futuro bom. Então, essas pessoas me vendo que a gente acaba tendo esse trabalho no asilo, falando desse tema e gostando, foram me incentivando. E no final aceitei esse convite, aceitei para fazer a diferença mais uma vez, né? A gente não entra em nada para fazer meia boca. Para brincar, pra né? brincar. Jamais. Até porque ele sente na pele, né? Tendo a loja, tendo toda essa carreira empreendedora, ele sentiu falta desse suporte. Exato. Se tivesse bem representado, se tivesse com pessoas que pensam como a gente, fazendo bem feito, não precisaria de mim. Eu estaria tranquilo, porque eu tenho bastante coisa para fazer já, mas eu sinto essa falta. Eu acho que, assim como eu, muita gente que vai assistir a gente aí, muitos amigos que nós conversamos aí também sente, então estou à disposição e já que entramos, vamos fazer bem feito. E é legal que, assim, também uma coisa que chama atenção, eu estava vendo nas suas redes sociais e tal, o descritivo do seu Instagram é Deus, família e trabalho. Não inverta essa ordem. E é muito legal isso, porque, querendo ou não, quando você vai empreender, quando você vai botar a sua vida no negócio, você tem a sua família, você tem os seus valores, e parece que você carrega bastante isso, né? Demais. Eu acho que no final eu já tive essa ordem invertida, e ela, no momento que ela ficou desarranjada, a minha vida ficou também. E eu aprendi que sem Deus a gente não faz nada. Na verdade, a gente ouve muito disso, né, no dia a dia, e fica muito de praxe, mas quando a gente vivencia na realidade, no momento ali que isso estava desordenado na minha vida, ela ficou bem bagunçada. Então, em primeiro lugar, ele precisa estar
na ponta ali, no centro mesmo. A nossa família eu acho que é o bem principal que a gente tem, aquilo que nós vamos levar. O negócio, nossa empresa hoje pode estar bem, amanhã está ruim, e a gente pode fechar, podemos vender, como aconteceu com a própria web, é passageiro. Agora a família não, né? Família a gente Quando você carrega precisa, é ela para que tá lá, sempre, né? é ela que está lá, ela que é base, suporte. Então, a ordem é essa, né? Eu quero que esses negócios eles possam ser promissores, possam ser prósperos. Eu quero, estou me colocando aqui como um candidato, como uma opção, e quero que isso tenha sucesso, mas sem ferir nenhum ponto dessa ordem aqui, nenhum dos meus princípios, e sem deixar a parte da família para trás, ou sem deixar que qualquer coisa nesse meio aqui fira a minha fé e os meus valores. Show. Bom, Que lindo! mas, Muito bom. mas é isso que chama atenção, porque parece que hoje em dia é um pecado você amar sua família, trabalhar e Não, mas acreditar é em Deus. difícil ter uma mentalidade que una isso, sabe? Sim. Que fala assim, olha, primeiro eu preciso organizar o meu templo para organizar o templo dos outros, né? E aí de ter esse compilado bem organizado. A Ju, minha esposa, ela falou esses dias, né? Ela falou, nossa, amor, agora vai ficar sem tempo para nós, né? Porque ela sabe, no final, e ela é parceirona, né? Ela sabe que tudo que a gente pega para fazer, tudo que eu me coloco para fazer, eu entro e mergulho para fazer bem feito. Mas quando nós temos isso bem, como a Ju colocou aqui, bem definido, fica fácil, né? Fica fácil da gente olhar e analisar e não passar do ponto também, né? Sim. Tem que equilibrar. Porque se não tiver equilíbrio, não vai. E as coisas acontecem tudo na hora certa, né? Às vezes a gente tem pressa por algumas coisas, mas não é no nosso tempo. Entendeu? A gente tem que andar certo, fazer as coisas certas, que uma hora vai acontecer. Vai, com certeza. As coisas, no final tem alguém lá em cima que tá cuidando de tudo e colocando as peças no lugar certo, na hora certa. Mudando um pouco de assunto, mas dentro, né, do empreendedorismo, eu queria que você contasse, Ju, quando você veio para cá, para a gente entrar nesse tema, os maiores desafios que você teve para começar a empreender. Porque a gente tem, ou é financeiro, ou é burocrático, ou uma série de coisas. Qual que você mais sentiu, assim, falando na cidade de Ourinhos? Certo. A cidade, ela é uma cidade que eu sinto, ela é um pouco abafada. Isso eu já começo a falar, porque quando você vem de uma cidade maior, que você vem para uma cidade de interior, você percebe isso. E aí eu não senti tanto incentivo. Engraçado, né? Eu não senti tanto incentivo. Quando eu abri a primeira loja, lá em 2016, para você ter noção, eu estava com a loja pronta, ponto pronto, os móveis todos organizados, eu não tinha liberação do bombeiro para iniciar a loja. Então, assim, você percebe que tá tudo muito amarrado, tudo muito... eu vou usar um termo de preguiça, porque parece que as coisas não desenrolam. E você chega com gás, chega com aporte financeiro, né? E, assim, isso tudo vindo do meu financeiro, privado, do meu né? privado, sabe? Sim. Sem nada. Então, assim, você vem com gás e aí você sente tudo muito amarrado. Então, assim, esse foi meu primeiro ponto que eu falei, poxa, mas as coisas não estão caminhando, não estão fluindo, né? Você quer empregar gente, você quer fazer um negócio acontecer, você quer girar. Desenvolver. E aí a coisa fica amarrada, sabe? E eu com tudo pronto, sistema pronto, tudo pronto. Não podia acontecer porque não tinha liberação. Então, assim, esse foi o primeiro ponto que eu senti dificuldade, porque eu falava, né, vamos, né, desenvolver. Mas, enfim, vieram bastante... não tive, na verdade, assim, não me senti representada por ninguém. Entendi. Porque não veio ninguém conversar comigo, ninguém de prefeitura, e aí você tem que ir lá, você tem que ir na porta, aquela coisa bem arcaica, sabe? Sim. De você ir lá na porta, pra onde eu vou? É ali, não, você chega no guichê, não, é no outro lado, aí você corre com o papel pro outro lado, sabe? Tá rodando a manivela. Tá com o mimeógrafo lá fazendo o negócio. Não, é um negócio absurdo, assim, então... Então, você, basicamente, foi a burocracia, né, que te... atrasou um pouco a vida. Demais. Então, assim, foi bem complicado esse início, né?
Apesar de, assim, depois as coisas fluírem e tudo mais, aí alvará, liberação de bombeiro e tudo mais, aí depois o negócio começou a fluir, mas a gente teve que empurrar meio que com as mãos mesmo, né? E não deve ser só o problema dela, isso, né? Você como candidato a vereador aí, deve ter alguma Sim. proposta para isso que, como empresário, você deve enxergar nitidamente o que deve ser feito. Né? Com certeza. Nós, conversando, né? Nós temos conversado muito, né? Eu tenho feito visita, acabei de vir de uma visita numa empresa e o que o empreendedor não pode é ter o Estado, né? O governo segurando ele. Nós precisamos soltar porque ele que investe, ele que gera emprego, ele que gera riqueza. Então, o Estado só gasta, o empreendedor que gera a riqueza, as empresas, nós que pagamos impostos, né? E aí, o que eu quero fazer sendo eleito? Revisar todo e qualquer tipo de lei que tenha e gera impacto negativo para o empreendedor, para a gente tirar qualquer trava e burocracia que não faça sentido. Entendi. É claro que a gente precisa ter responsabilidade com também, certeza. né? Nós precisamos enxergar aquilo que não faz sentido e poder revisar, porque existe muita lei que está sendo ali olhar, que falta, na verdade, de um olhar para poder tirar isso da frente do empreendedor, para ele poder ter mais velocidade, que o tempo, no final, é o principal recurso que a gente tem ali. Com certeza. E o dinheiro parado, ou o tempo que a gente gera para tá correndo atrás de uma coisa que talvez esteja atrasada, né? Nós podemos olhar aí para a Ju no momento que abriu a empresa dela, corre aqui, vai para lá e tudo mais. Se a gente traz isso numa plataforma tecnológica, onde as coisas caminhem muito mais, eu não preciso estar girando essa manivela aqui. Né? Que eu sinto, assim, que às vezes as coisas estão muito engessadas e todo mundo que entra, né, para fazer parte de um sistema, acaba se acomodando, porque às vezes é muito mais fácil deixar como tá. Sim. Já tem 50 anos que acontece desse jeito, não vai ser mais 2 anos que vai mudar. E aí, a hora que entra uma energia mais jovem, né, e aí faz o negócio acontecer, porque sente na pele o que acontece, eu acho que isso é fantástico, porque você consegue fazer a máquina girar, né? Exato. Da engrenagem. Ô, Ju, até falando nisso, eu uso um exemplo e conto uma história pro pessoal a respeito lá do asilo. O asilo, ele estava ali por um momento de dificuldade e não tinha ninguém que queria assumir a presidência. Eu me coloquei à disposição, depois de um convite do pessoal lá da cidade. Falei, vou abraçar isso. Tinha uns amigos que encararam a ideia e fomos juntos. Aí no projeto, quando a gente enxergou e tal, eu falei, eu quero fazer algumas mudanças aqui. Quero fazer algumas obras. O prédio tinha mais de 50 anos, ninguém não, já tinha algum tempo que não reformava, não fazia... Estava abandonado. Meio largado, é difícil. Entidade pública, entidade social, é um desafio gigantesco que está à frente. Então... precisa de gente, teve muita gente ali que cuidou, mas na medida do possível, das suas limitações, né? Aí eu falei pro meu pai já com uma mentalidade mais conservadora, eu falei, pai, eu vou assumir lá o asilo, mas quero fazer diferente, eu quero reformar aquele lugar, quero colocar o salário dos funcionários em dia, quero trazer uma vida mais digna para o idoso ali, que às vezes está... só passando o tempo, não está vivendo, está existindo só naquele lugar. E eu falava isso muito para minha equipe de vendedor. A gente precisa aproveitar a vida nossa. E aí, como que eu ia fazer aquilo numa entidade onde as pessoas parecia muito mais que era um depósito de idoso ali, que eles estavam lá para terminar a sua vida só, do que para viver de verdade. E aí ele me falou, Mike, mas muita gente já passou por lá e ninguém fez, né? Então, sabe, às vezes a gente encontra essa visão mesmo, né? Tá assim, vai mudar, dá trabalho, acho que é difícil, né? E esses dias eu comentei com ele, né? Eu falei, você lembra, né? Lá atrás, aí ele deu risada ainda. Mas a gente precisa acreditar, precisa ter vontade. Dá trabalho mudar, né? Com certeza. Mas dá para mudar.
Tá para fazer a diferença. É o que a gente está fazendo É lá. que a gente impacta diretamente, né? Exato. Ali, por exemplo, no caso do asilo, você impacta diretamente com a vida de 20, 26, 23 né, pessoas. Então, assim, e são famílias, né? Então ele vai falar assim, olha, eu tô sendo bem cuidado, olha, realmente agora a minha alimentação tá vindo diferente, o meu cômodo tá diferente, o meu travesseiro tá diferente, sabe? Pequenos detalhezinhos que fazem todas as diferenças. Faz a diferença. Porque o que ele falou, a pessoa tá um depósito de pessoas, isso aí é triste. É triste, porque o tempo, no final da vida ali, como ela não tem ocupação, talvez a família não esteja tão presente e tal, demora mais ainda para passar. E aí eu entrei com essa mentalidade, falando com o time, falando com o pessoal que veio com a gente, ó, nós vamos pegar isso aqui, mas nós vamos fazer a diferença. E estamos fazendo. Hoje os idosos têm projetos de recreação, eles têm já uma série de benfeitorias feitas lá. Tem muito para fazer ainda, não dá para fazer tudo de uma vez, mas eles estão vivendo. Eu acredito que o propósito está se cumprindo. Sim, então, isso me dá vontade de cada vez mais fazer a diferença e de abraçar um projeto novo como esse, que nós conseguimos transformar a vida nossa de empreendedor, mas a vida da sociedade como um todo, porque é uma reação em cadeia, né? E não tem incentivo melhor quando você vê resultado, né? Porque daí você trabalha, tanto não só nessa questão, mas na sua empresa e tudo mais. Eu falo que costumo brincar que você não pode ter a mentalidade Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou ser sempre assim. Isso aí é o maior perigo, é o comodismo, né? E a gente precisa perguntar o porquê que é assim. Exato. Né? Por quê? Não, mas porque você... Não, mas por quê? Dá para fazer diferente? No final, as pessoas são sempre propensas a ficar no comodismo, né? Sim. Porque mudar dá trabalho, né? Mudar de posição. Se a gente vai levantar aqui, nós vamos ter que fazer esforço. Então, qualquer mudança gera esforço, mas isso transforma, né? Nós conseguimos mudar muita realidade através disso. E isso leva eu tava olhando as caixinhas de pergunta lá do Instagram, eu achei que é pertinente falando do jovem empreendedor, porque tudo, na minha opinião, é educação. Se você tem educação, você consegue agregar tudo isso. E eu vi que tinha uma caixinha interessante que você perguntando como que faria para preparar o jovem para o mercado de trabalho, que são os soft skills, né? Ensinar desde da base, a questão de empreender, dessa cultura, né? É cultura. Eu acho que a mentalidade a gente forma desde a infância. As nossas crianças, né? Eu tenho a Lana com 4 anos, o Tomás com 2. A Ju tem os meninos ali, pode concordar comigo. Nós estamos formando aquilo que eles vão ser no futuro desde já. Então, na nossa escola municipal, a gente precisa cada vez mais falar de temas aonde essas crianças vão poder acreditar, independente de onde elas moram, né? Se elas moram no bairro, na ponta lá da cidade, nas áreas que talvez não chega tanto as oportunidades, mas que elas acreditam que através dela elas podem mudar a realidade da família dela. Que aconteceu isso com a nossa. A nossa família, a nossa realidade mudou através do empreendedorismo. Com certeza. Então, se a gente ensina isso desde a base, se a gente dá referência, porque talvez na escola ali ela já tenha temas que sejam importantes, a grade curricular como um todo. Às vezes na casa falta algum tipo de referência ali, né? Mas que com a escola a gente colocando temas como esse, né? Estendendo para escola integral, colocando empreendedorismo, robótica, tecnologia, coisas que vão agregar na vida dela ali, no futuro dela, nós podemos transformar a realidade da sociedade. Podemos já estar formando independente do local, independente da classe social. Exatamente. Independente de educação, ela é base para... Demais, porque é a cultura que a gente está formando na cabeça da pessoa. E eu lembro, quando eu vou pensar por que eu lembro do Marcelino desde novo querendo abrir, querendo ter seu negócio. Ele começou bem cedo e sempre arrojado, né? A gente... moleque tinha videogame, queria abrir, na época não era comum, né, a molecada lá da cidade ter videogame, então queria alugar lá o nosso videogame para outros meninos estar jogando e tal. Mas eu lembro que isso tudo veio através do meu pai. Por mais que ele tenha sido funcionário público a vida toda, ele teve a vida toda assim, que a gente se lembra, né? Teve muita dificuldade que enfrentou,
E aí eles contam, minha mãe conta que quando casaram não tinha onde sentar em casa. Casaram com numa vida bem dura. E aí ele trabalhava de domingo a domingo ali para fazer hora e para ir comprando as coisas. Aí não tinha televisão em casa, tinha que assistir no vizinho. Um dia ele chegou com uma caixa em casa. Ela falou: Nossa, chegou nossa televisão, né? Aí, na verdade, dentro da caixa, quando foi abrir, não era uma televisão, era uma máquina de costura. E aí ele falou: Ó, nós precisamos tá trazendo Gerar mais renda. dinheiro aqui É. para casa. Aí você precisa me ajudar. Então, é mentalidade empreendedora. Exato. Já estava pensando no futuro. E depois ele sempre foi atrás de fazer além do que ele fazia ali no dia a dia da carreira dele profissional. E isso foi dando exemplo para nós. Nós tivemos a graça de ter esse exemplo dentro de casa, né? Mas muitas crianças não têm a referência de um pai ou de alguém que possa mostrar isso para ele. A escola pode dar esse tipo de conteúdo, esse tipo de referência, e nós também que conseguimos alcançar e ter algum tipo de sucesso, cada um de nós aqui, podemos ser usados como exemplo também, né? Não exemplo só falar somos um exemplo, porque Sim. no final todo mundo tem seus desafios e os seus pontos aí que precisam ser melhorados, mas usar a história de vida, né? Dar o exemplo, né, também. Exato. Exatamente. Não, legal. E essa questão dessa cultura, dessa educação na escola, por exemplo, isso pode ser feito através só da parte pública ou a parte privada pode entrar aí para trabalhar junto? Mas não, pode e deve ser utilizada a parte privada, porque a parte privada ela quer ajudar, a iniciativa privada. Nós, quanto web, já fomos parceiros inúmeras vezes de inúmeros projetos de toda a região, né? O empreendedor ele precisa, né? O empresário ele precisa de mão de obra. Exato. Ele gera empregos. Eu acho que o emprego é o programa social mais eficaz que existe, né? Porque o emprego ele vai gerar a receita, uma renda para a família, isso melhora a autoestima da pessoa, da família, a pessoa se sente capaz e tudo mais. Então, ele quer ter uma mão de obra qualificada, ele precisa. Nós enxergamos cada dia que passa uma dificuldade cada vez maior de se contratar bem. Então, uma das nossas propostas, dos nossos projetos, está discutindo aí uma implementação de um programa de qualificação, uma parceria público-privada, onde eu tenho a iniciativa pública aqui fomentando, junto com as instituições de ensino e das empresas, quais são os desafios das empresas aí em relação às vagas que ela tem em formação desses tipos de profissional, para que as entidades de ensino tenham ali a capacidade de qualificar esse profissional, que essa pessoa que muitas vezes está fora do mercado de trabalho e quer adentrar, ou o jovem que está saindo aí do ensino médio e indo para o mercado de trabalho, para a gente já poder preparar melhor essa mão de obra. Então, dá para fazer, e eu tenho certeza que a iniciativa privada, quando enxerga um projeto como esse, ela vai entrar junto como parceiro, Sim. porque é o maior beneficiado. A gente como empresa, a gente sempre busca esses órgãos, né? Sim. A gente sempre sai à procura, mas a gente sempre encontra muita resistência ou não encontra. Simplesmente não encontra, não tem. Né? Então, assim, a gente realmente ou tem que capacitar isso, ou tem que formar dentro Só que isso leva tempo, isso leva dinheiro, isso leva, né? É um processo. E realmente a gente não encontra isso. E é legal porque, igual você falou, a indústria ou, sei lá, o privado fazendo essa parceria, por exemplo, a Ju, ela entende de moda, ela tem loja, por que não levar essa pessoa para dentro de uma escola pública para falar sobre, sei lá, deve ter uma meia dúzia de meninas ou meninos ali que gostem dessa área, então alguma coisa sempre vai absorver. Eu vejo muito isso, que Santa Cruz tem uma parceria, eu sou de Santa Cruz, e eu vejo que lá tem as indústrias, elas têm bastante parceria com a prefeitura. E acaba tendo um desenvolvimento legal de pessoas capacitadas que futuramente vão trabalhar nessas empresas. Sim. Né? E a gente não precisa ir longe, né, para pegar exemplo, né? Nós estamos falando
de Santa Cruz. E a gente vem enxergando Santa Cruz cada vez mais tomando protagonismo regional. Nós precisamos devolver isso para Ourinhos, não como rivalidade, Exato. né? Mas como entender que Ourinhos tem potencial. Você sabe né? que isso é um ponto que eu nunca entendi, porque Ourinhos tem empresas gigantescas aqui, né, a nível nacional e tudo mais, e eu sinto um negócio muito amarrado, muito abafado, né, e aí a gente não consegue expandir e fica nessa mesma coisa, a cidade não cresce, comércio super amarrado, eu já fui pesquisar empresas para trazer para cá, tipo franquias, só que não aceita, entendeu? É negado, então assim, eu sinto essa coisa meio amarrada mesmo. O interior ele demora um pouco mais, né? Já é cultural, mas assim, por isso que é importante, acredito, né? Empresários, pessoas que lidam com esse tipo de coisa diariamente, que tem funcionários, tem os colaboradores, entrar, igual você está fazendo na política, para quebrar esse paradigma e trazer essa inovação. Sim, né? Mudar de dentro para fora. Exato. Não vai existir mudança de fora para dentro. Exato. E muito menos a gente fazer igual Pilatos, né? Eu lavo as mãos porque eu não acredito, eu não quero me sujar. E na verdade, quando eu estou fazendo isso, eu estou lavando as mãos, eu estou deixando de participar e estou acabando deixando nas mãos o meu futuro aí de qualquer um que possa vir e tá tomando conta dele. Nós não podemos escolher assim. Exato. Não pode ser de qualquer jeito, né? Então, se a pessoa não quer participar, que é claro, tem gente que não tem o dom ou que não tem o jeito, não tem o tempo, né? A gente entende, mas precisamos discutir isso cada vez mais, falar a respeito, falar das possibilidades, porque se não escolhermos bem, nosso futuro vai estar na mão de quem não está muito aí com o futuro coletivo, quem está mais preocupado com os benefícios próprios. É o tal de escolher o menos pior, né? Exato. Quando alguém me fala, eu vou votar no menos pior, eu falei, cara, não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Não, a gente não pode fazer isso, né? E nós que temos aí, você pega o desafio, a Ju era vizinha nossa aqui de loja, continua no varejo. A gente olha para o comércio como um todo da cidade. Ontem, numa visita para um empresário, falou como que o poder público ele pode ajudar e atrapalhar ele. Ele tem uma loja na Domingos Carmelino Caló. E aí, essa loja dele caiu em torno, ele falou que caiu em torno de 40% o movimento por conta deles terem fechado o trevo de acesso lá em cima, perto do São Judas Tadeu, que dá acesso ali ao Itamaraty, e as pessoas que vêm de outras cidades. Então, mas isso não é responsabilidade do município, que é o DR e tudo mais. Mas o que o município fez para mudar essa realidade? Quais são as ações que os representantes do povo fizeram para que esse comércio tivesse a realidade retornada ali, porque ele tinha um movimento muito bom e por conta disso é uma das detalhe, né? É detalhe. Né? Eu tenho até uma coisa para colocar. Quando eu tinha loja no centro da cidade, eu tinha uma loja ali na Cardoso Ribeiro, que foi a primeira loja. Ali era estacionamento dos dois lados da rua. E aí, por decisão, né, deles lá, foi decidido que só um lado da rua ia ser estacionamento, o outro ia ser via rápida. Fizeram duas vias rápidas, assim. Nossa, o movimento caiu. Mas, assim, drasticamente mesmo. Por quê? A gente que é comerciante, você já luta contra uma pessoa, uma pessoa não, você já luta contra a internet, né? Então, assim, você tem que ter um quê a mais para você atrair a pessoa até sua loja. Um dos pontos é estacionamento, né? Então, assim, acesso. E aí a gente foi tirado esse estacionamento dali e caiu. A gente fez uma abaixo-assinado, a rua inteira foi, nananã. Isso foi ouvido por ninguém. Né? E assim ficou, e assim ficou, e assim ficou. Tem que ter meios, né? Tem que ter voz, enxergar qual que é o impacto. Isso pode ter, muitas vezes, até quebrado lojas. Com certeza. Então... Aqui cai numa questão que eu vi que esses dias você fez um encontro com empreendedores e empresários, que eu acho que tem a ver com isso.
o vereador, o prefeito, enfim, qualquer pessoa desse meio público, conversar com quem tá ali no dia a dia. Sim. Que eu achei muito legal esse encontro que vocês fizeram. Foi muito bom, nós estávamos com mais de 20 empreendedores ouvindo e conversando. Acho que a política, eu tenho algumas ideias, tenho bons projetos, não tenho dúvida que se a gente for discutir entre aqueles que estão nesse pleito, nós temos os melhores. E aí, só que por melhor que seja, nós precisamos ouvir, né? Nós precisamos agregar. Eu acho que nós não conseguimos saber de tudo. Exato. A Ju trouxe esse tema da questão de vaga, que é importantíssimo, né? Nós temos aqui na loja nossa, na avenida, quando abrimos a loja, logo depois foi feito a pintura ali na rua e colocaram bem na frente estacionamento de motos. Você passa ali, se 10 a 20, deve ter 10 vagas de estacionamento de moto. Se 2 ou uma moto estiver parada ali por dia, é muito. Ali não é fluxo de moto. E outra, você pode jogar a moto para virada ali, né? Você pode jogar... E atravessando a rua tinha mais, porque na frente da minha loja também tinha um monte também, então, já pedi. Nós pedimos, nós fizemos requerimento, e aí é isso que me falta, é por isso que eu estou me colocando à disposição. Porque a quem eu recorro numa situação como essa? Né? Porque você não tem, igual a Ju falou uma hora, não tem com quem que eu vou falar. Não sei com quem como é que vai acontecer. Sim, né? Nós fizemos ali duas edições de um evento, que inclusive a Ju foi parceira nossa, que foi o Bloquinho da Biju, um carnaval para criançada, para família mesmo. Certo. Nós gostamos de evento, a gente sentia falta e sente que falta questões de lazer para a família, e aí organizamos entre a iniciativa privada, sem nenhum tipo de auxílio do meio público, só juntando. Nós encabeçamos, chamamos ali a loja da Ju, outras empresas ali locais, outros parceiros, e conseguimos fazer duas edições, né? E foi muito legal. Tinha nessa edição aqui, a gente tinha lá em torno de 500 a 600 pessoas, criançada brincando, marchinha, aquele carnaval antigo mesmo, né? Sem música que acaba sexualizando e que é um problema hoje em dia da questão para a criançada, para a família, né? Mas, cara, Camarão, para mim conseguir a liberação da rua para a gente interditar, foi quase que 3 semanas eu falando, a gente a burocracia. Abriu um requerimento, pediu, porque a gente quer fazer tudo certinho, não quer correr o risco. Aí foi falando com o pessoal lá dentro da prefeitura, inclusive até recorrendo a amigos que são do meio ali, e fala com o vereador, e fala com isso, com aquilo. Isso que não era nenhum pedido extraordinário, era dentro do carnaval, era uma data comemorativa nacional. Para a família. Num domingo, como são várias crianças, a gente só precisava interditar um quarteirão, né, uma rua, para colocar a banda e para colocar os brinquedos para as crianças, né? Então precisava ser interditado realmente, porque ali tinha fluxo de crianças, então precisava. Exato, né? E é um tipo assim de burocracia que a gente não pode... É uma burocracia burra, vamos dizer assim, né? Não dá para entender o porquê. E eu acredito, eu não olhei, mas se eu entrar até hoje nesse requerimento, é perigoso ele estar pendente até então. Entendi. É porque eu fui pelo aval ali do pessoal, falou, você pode fazer, tá? Inclusive foi o Santiago que me ajudou na época, eu falando com ele, Marco, não, vamos lá, pode fazer e tudo mais, né? Que ele é vereador e está no pleito também, a gente tem que reconhecer quem nos ajuda, quem né? ajuda, exato. E quanto a isso a gente não tem problema nenhum, mas eu acho que não precisaria de ter alguém que valide. O próprio sistema poderia fluir de uma maneira tranquila, né? Podia passar ali e ser aprovado como deveria, mas não, né? É burocrático, é lento, as coisas não andam como deveria. E aí a prioridade que o evento poderia não acontecer se a gente não acreditasse, não quiser, ou não quisesse correr o risco. A sensação que a gente tem, sabe qual é? E eu espero muito, Michael, que seja, né? Porque a sensação é que a gente quer fazer acontecer e, assim, só a gente quer fazer acontecer. A prefeitura, o município não tem nenhum interesse.
sabe? Se você vai empreender, se você vai gerar emprego, se você vai fazer circular o dinheiro, se você... Assim, parece que você fica lutando sozinho, sabe? A impressão que a gente tem como empreendedor é essa, né? Como profissional liberal, eu acho que todo mundo que tá aí, parece que a gente fica lutando contra uma maré muito mais forte e a gente tá ali falando sozinho e parece que a gente tá ali, sabe, muito solo. E é legal, por exemplo, um cara igual o Michael dar a cara para bater nessa questão, porque muitas vezes a gente percebe que o empreendedor, ele é taxado como alguém ruim, né? Sim. Porque o cara ganha mais. Cara, o empreendedor, o empresário, ele dá a cara a bater. Então, obviamente, o risco é maior, mas ele pode ter um retorno maior. Exato. Só que as pessoas esquecem de ver que é ele que gera o emprego, é ele que ajuda. Igual, tem que ter um incentivo, ó, vamos abaixar o imposto, porque já foi comprovado, se abaixou o imposto, você traz mais dinheiro para a cidade. Porque tem mais gente empreendendo. Exato. A gente viveu isso no mandato presidencial anterior, né? Nós tínhamos um governo totalmente diferente desse, que a economia girava muito mais. Então, nós precisamos ser justos com aquilo que de fato acontece. Exato. Né? Então, o empreendedor, ele não é o vilão da história. Com certeza. Talvez o governo, principalmente numa ideologia muito forte de extrema esquerda, né? Porque eles pintam muito a extrema direita, né? Que eu acho que, na verdade, a gente, por ter alguns princípios e valores, já às vezes pode ser classificado assim. Mas não. Na verdade, a gente tem valores aí de liberdade econômica que acredita que isso é importante, né? Mas que aonde essa galera aqui de extrema esquerda, ela vai e pinta o empreendedor como o vilão da história, como o cara que é só tirar proveito do funcionário. Exato. Não é isso, é um ganha-ganha, a pessoa precisa trabalhar. Exato. Ela quer ter dignidade, quer ter o salário, quer conquistar. E o empreendedor precisa da mão de obra. Isso tem que ser equilibrado. E aí, por conta disso, o cara não pode ter a tua riqueza pessoal. Ele gerou isso. Exato. Mérito da pessoa, né? Mérito da pessoa. Você sabe que eu sempre falava na loja, assim, sempre quando eu tinha reuniões e tudo mais com a minha equipe, eu sempre falava assim, gente, aqui dentro, seja onde assim for, é um carrossel. Vamos começar por aqui. Então, aqui na loja, você vem trabalhar. Quando você vem trabalhar, o cliente é bem atendido. Quando o cliente é bem atendido, ele paga a loja. Quando ele paga a loja, eu tenho dinheiro para te pagar. Eu tenho dinheiro para recolher os meus impostos. Quando eu te pago, você paga o mercado que você está devendo, você paga a sua manicure. Então, olha a roda gigante. Então, eu sempre, nas minhas reuniões, eu sempre pontuava isso. Olha essa roda gigante, porque aí, se você está vindo, era um incentivo que eu dava para eles. Se você está vindo trabalhar, tudo começa a rodar. Tudo começa a rodar. Você recebe seu dinheiro em dia, a pessoa que você vai pagar também recebe em dia, a manicure que também vai consumir, que no final consome. Então, assim, é uma engrenagem. Tudo é uma engrenagem. Tá tudo conectado. E aí tira a figura do empresário que coloca o teu patrimônio em risco. Exato. Que deixa o teu tempo ali, que está se dedicando, que está muitas vezes abdicando de muita coisa para poder ter um negócio, para poder conquistar os seus sonhos também, mas para viabilizar os sonhos daqueles que estão ali trabalhando com ele naquele projeto. Né? Com certeza. Exato. Então, a gente tinha ali na web inúmeras histórias de pessoas com gratidão por aquela oportunidade ali, por tudo que conquistou dentro daquele espaço. Eu tenho hoje vendedor com a gente ali na Junto, que antes de estar trabalhando conosco, não tinha na casa uma geladeira que era um sonho da mulher, e aí conseguiu conquistar aquilo, trabalhando num trabalho que realmente não é fácil. Vender a gente sabe que não é fácil, mas que precisa de dedicação, precisa de esforço, mas que dá resultado. É um trabalho. E aí é um trabalho digno que ele conseguiu conquistar os seus sonhos, os sonhos da família dele. Então, no final das contas, o empresário, o empreendedor nunca vai ser o vilão da história. Com certeza. Ele é o Muito pelo protagonista. contrário. É o protagonista dessa história. Ele tem um ponto muito importante, assim como todos os outros personagens, mas não pode ser taxado de forma alguma como esse vilão. E daí começa na base, né? Daí cai já que a gente falou anteriormente. Exato. Você começa, além das pessoas já irem se acostumando com isso, as crianças já vão pegando desde criança, que não é
O empreendedor não é ruim, o empreendedor não é mau. É legal O você... patrão não é uma figura ruim, um vilão. Exato. Não é. E isso tinha muito. Eu lembro de ver meus pais lá na época deles, a gratidão com todas as pessoas que eles trabalharam, com toda aquelas pessoas que deram oportunidade para eles. E aí a cultura que eu acho que vem se implementando muitas vezes até na escola para as crianças e tal, é dessa divisão, né? Eu divido a sociedade entre o pobre e o rico, o Exato. empresário e o patrão, o preto e o branco, o que tem fé e o que não tem. Isso tudo só nos deixa numa situação cada vez pior. Na verdade, nós somos todos iguais, cada um num momento de vida diferente. Exatamente. Eu acho que é assim que a gente consegue entender que dá para gente, com essa, respeitando cada um, somando forças para conquistar aquilo que a gente precisa. Mas é bem isso, é de educação da pessoa não se autorrotular. É. Né? De ter essa noção e de ter essa mentalidade Exato. desde cedo da pessoa não se autorrotular e se colocar em algum grupo. Sim. Aí eu faço parte desse grupo, eu faço parte daquele grupo. Não, né? Vamos fazer o negócio andar, né? Exato. Independente, aí as escolhas, cabe a cada um o que ela acredita e tudo mais, a gente respeita, né? Então, só que a gente precisa entender que não tem o vilão da história. Na verdade, tem uma ideologia lá em cima que estão querendo que tenha, estão querendo implementar isso. Exatamente. Eles ficam alimentando essa coisa. E outra, a internet está aí, você consegue hoje pegar exemplos de pessoas que saíram do zero e conquistaram alguma coisa, e como você também consegue pegar exemplos ruins. Silvio Santos, gente. Silvio Santos. São Super exemplo atual. exemplos que a gente deve utilizar para a vida nossa, né? Que com esforço, né? Ele mesmo fala, né? Ele usa a frase de um filósofo, né? Acho que é 10% de... Não é bem isso, mas é 10% de sorte ali, 90% de suor. Exato. Né? Então, é isso para a gente ter sucesso. Não tem outro jeito, né? Não tem outra fórmula. Bom, nós falamos do impacto social do empreendedorismo, falamos do setor privado e do setor público juntos, falamos da educação, falamos das dificuldades. Tem mais alguma frente que você considera importante? Eu acredito que se a gente for falar de política, nesse momento, em qualquer lugar que a gente vai, nós vamos ter a dor da população que usa o sistema público, o serviço público, que é saúde, né? Então, isso a gente não pode deixar de falar, né? E aí eu penso que das opções que a gente tem, se a gente for falar de forma generalista, eu desafio qualquer um para debater que não tem uma opção melhor do que essa nossa aqui. Mas eu tenho também a autoavaliação que eu preciso entender um pouco mais de um tema como esse. Aí ontem numa conversa, marquei uma conversa com um amigo médico, para poder entender mais aprendendo sobre a visão dele, né? O que ele me fala a respeito e tudo mais, sobre ali o dia a dia da saúde. Porque em cada bairro que a gente vai, fala das dores, é a saúde pública. A principal, depois a educação e tudo mais. Isso tudo a gente pode e deve, não dá para deixar de fora do debate, da discussão, né? Então, através desse tipo de conversa, a gente pode aprender e entender, né? Que eu tenho ali ouvido muito sobre cirurgia eletiva, né? É um tema que, inclusive, foi deixado... uma justificativa de deixar de fazer a FAP no ano passado para fazer as cirurgias e ainda tem uma fila gigante. É claro que cada dia que passa vai aparecer mais gente precisando, mas não dá para querer fazer mutirão só em momento de eleição, né? Nós precisamos ter planejamento, precisamos ter transparência em fila de cirurgia. Acho que podemos mostrar às pessoas, enxergar ali como é que é a classificação, em qual classificação que ela está, qual que é a quantidade que está sendo feita. Porque por mais que demore, né, a pessoa, o pior de tudo é ela não ter resposta, né, ela não saber, né? E aí ter a saúde como um todo bem cuidada é muito importante, mas não é falar somente de melhorar a saúde, é o que a gente tem que melhorar, porque
o discurso do político é muito vago, ele vem aqui e aí ele fala bonito, né? Quem já tá lapidado ali. Eu, começando agora, né, nem quero pegar esse discurso lapidado de política, eu quero de verdade falar a realidade e falar aquilo que eu acredito que eu vou lutar para fazer. Então, pensando nisso, é um tema importante, a gente precisa realmente ir a fundo para tratar e cuidar, né? Porque afinal de contas, quem tem dor, não dá para esperar. Ela não tem dor só de 4 em 4 anos, não, né? Não é. Igual 3 meses no ano de 4 em 4 anos. É uma realidade. Tem né? data marcada. Não é. Não posso deixar, né, o tema empreendedor, o tema dessa bandeira, de defender essa bandeira, vai ser algo que a gente vai falar muito, porque isso é o que me movimenta, isso que é o que eu vivo no dia a dia. Eu sinto falta dessa representatividade nesse meio, sinto falta da gente utilizar a criatividade, a resiliência do empreendedor para essa área pública também, para não se conformar nas coisas que estão e não ter a mentalidade Gabriela ali, né? Que tá assim, então, como a gente já falou aqui, né? Isso é coisa que nós vamos falar sempre, tá? A gente defender a mentalidade de sucesso, né? Colocando isso desde de pequenininho ali na cabeça das pessoas. Eu creio que nós temos muito ganho com isso no futuro. Com certeza. Né? Com Acredito certeza. que a gente possa ganhar demais com tudo isso. E aí, quando a gente fala no empreendedorismo como um todo, né? Nós ainda vamos discutir muito sobre isso. A gente quer olhar para a grande empresa, sim, quer trazer, ajudar a fomentar novas oportunidades para a cidade, mas principalmente quer olhar para quem está aqui, quem está começando o seu negócio, para um profissional liberal que muitas vezes ninguém enxerga, ninguém olha ali, está meio que na sombra da sociedade. A gente precisa representar e falar dessas pessoas, dar meios para o micro e pequeno empreendedor se tornar grande, porque aí a gente vai evoluindo a realidade da cidade como um todo. Então, eu creio que as principais bandeiras nossas aí serão essas. A gente vai defender tudo aquilo que a gente vive e acredita de verdade. Não é discurso barato de hora de eleição. Você tá no dia a dia, né? Vamos dizer assim. A gente vivencia isso, né? A gente sabe quais são as dores, a gente sabe quais são... Todo mundo que empreende, na verdade, sabe, né? Quais são as dores, quais são... Aonde o negócio pega mesmo, né? E aí o Maicon tem isso em vários exemplos aí, então ele sente bem a nossa dor. Uma pena que meu título é de Santa Cruz. Eu já transferi o meu de São Paulo pra cá. Faz o M. Boa, o M de Ourinhos. Exatamente. E, bom, eu acredito que tenha mais... no geral, é isso, então, que a gente trouxe aqui. Exato. E não sei se você quer fazer mais alguma colocação, se quer agradecer alguma coisa, falar com a galera aí, o que você acha... Finalizar, pra gente chegar nesse restinho. O Camarão, no final a gente tá chegando, né? Estamos a quase que 45 dias da eleição. Tá ficando aí já, cada dia mais próximo. E acho que o debate, ele deve ficar cada dia mais em pauta esse tema. Com então, certeza. Eu agradeço vocês aí por dar pra gente aqui esse suporte, esse apoio, para estar discutindo a respeito disso. É um tema importantíssimo que muitas vezes a pessoa deixa para a última hora ali para escolher e escolhe pelo menos pior. Ou até mesmo pela sorte de pegar do chão ali. Um papelzinho do chão. Deixa eu até fazer uma colocação que assim, tem algumas pessoas que não sabem, né? Mas a gente chegar na porta da prefeitura e bater na porta, né? Ir lá, é muito difícil. Então, quem que nos ouve? São os vereadores, né? Com certeza. Então, assim, eles realmente nos representam lá dentro. Então, assim, por isso que essa escolha é tão pertinente e importante, porque a gente vai ser representado por quem? Né? O prefeito não escuta, né? Seja qualquer pessoa, seja o empresário, seja o vendedor, seja o morador, seja o prestador de serviço, né? Ele não escuta. Os vereadores chegam com as propostas, chegam com o que ouviu ali, bairro a bairro, né? Com as propostas e falam assim, olha, tá acontecendo isso.
vamos escutar isso, vamos melhorar isso, né? Os projetos estão ali com eles, né? Então, por isso que é tão pertinente essa boa escolha. Com certeza. Que é o representante do povo ali dentro, né? Exato. Exato. E aí, para finalizar, então, eu quero falar para você, né, que tá aí, vai assistir esse nosso podcast aqui e que talvez não tenha se encontrado até hoje, não tenha, ou tenha se decepcionado com as escolhas, com as promessas baratas, ou com aquilo que já ouviu em outras eleições, né? O que a gente está falando aqui é de verdade, daquilo que a gente vive, tá? Não sou nenhum salvador da pátria, não sou um político de carreira, não quero ser, inclusive, tá? Eu quero viver daquilo que eu vivo hoje em dia, quero continuar tendo os meus negócios, quero continuar fazendo o meu trabalho social, quero poder ajudar, só que eu acredito que você pode ser melhor representado. Eu acredito que na nossa Câmara de Vereadores, na nossa cidade, a gente pode ter pessoas com uma qualificação maior para poder falar de futuro muito mais do que de problemas pontuais, aonde já deveria ter se resolvido por si próprio. Então, você que vai assistir esse vídeo aqui, tem a oportunidade de ver as nossas propostas, o nosso projeto. Nós temos isso tudo aqui na rede social, nós vamos subir o nosso plano de ação aí também, num link onde você vai entender qual que é o nosso plano, o que a gente acredita para o futuro de Ourinhos, para fazer uma mudança de verdade da nossa cidade. Então, eu já peço desde já o seu voto no dia 6 de outubro, 11444, para que Ourinhos possa mudar de verdade. Estamos junto com Guilherme Izóio, número 20 para prefeito. A gente sabe da importância de ter uma Câmara de Vereadores forte, junto com um prefeito que queira fazer essa mudança também. E esse que é o nosso projeto, a gente acredita e está junto nessa empreitada aí. Show. Ju, obrigado. Eu que agradeço. Quer deixar um recadinho pra galera aí, a favor do Michael? todo voto importa, né? O Camarão, que inclusive não vota aqui, ele vai ter a missão de trazer voto pra gente. Cabo Eleitoral Santa Cruzense, né? Queria agradecer vocês, Camarão, Michael, pela oportunidade, porque a voz da gente realmente não é, né, ouvida, então eu espero realmente que isso seja efetivo. Legal. E mais uma vez eu quero agradecer por ter sido convidado para participar. E falar pra galera que se você se identificou com o Maicon, se você quer conhecer um pouco mais sobre o Maicon, tá lá no Instagram dele, que é @omaiconcabral, né? Exatamente. E tem bastante coisa sua lá, se você quiser ter as caixinhas de pergunta, que é bem legal, que eu andei dando uma olhada, todo dia tem alguma coisa interessante. E, cara, é isso. É legal porque vocês já vão se conectando aí, né? Hoje em dia tudo você vai no Instagram, tá ali, já é uma porta de entrada pra alguma coisa. Obrigado, sucesso e espero que dê tudo certo isso que você tá buscando. Pra nós. Se for da vontade de Deus, vai dar, mas eu já agradeço desde já a todo mundo que tem confiado nesse nosso projeto, nessas nossas ideias, né? Afinal, a gente tem uma história de vida também que comprova e não vai ser essa iniciativa que nós vamos colocar ela à prova. Então, Ju e Camarão, obrigado por esse nosso papo. Eu acredito que enriquece muito mais essa nossa jornada aí até a Câmara de Vereadores. Show. Muito bom. Valeu, um abraço a todos, então. Um abraço, pessoal. Obrigada.